Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E eu ainda estou planejando como será a abertura, porque eu não sei se eu falo "E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal", ou "Olá, gente, bem-vindos ao canal". Enfim, não sei como que vai ser a abertura ainda, mas eu tô pensando em alguma coisa. Por enquanto é o que vier na minha mente, assim, de início. E esse vídeo ele vai ser sobre filme, mais especificamente o filme REC, de 2007, que é um terror com mistério, e o estilo de filmagem é por found footage, que é aquele estilo em que é uma câmera filmando as coisas. Todos os filmes são assim? Sim, todos os filmes são assim. Mas a sua visão é a visão do cameraman, entendeu? Em que a câmera fica se mexendo porque é alguém com a câmera movimentando, sabe? Colocando visão noturna, enfim, essas coisas. Esse é o estilo de filme found footage, que particularmente não é o meu estilo de filme preferido, porque, assim, se ele não for bem feito, fica uma coisa um pouco estranha. Se a pessoa começa a correr, a câmera ela vai ficar balançando muito e atrapalha. Só que certos filmes conseguem fazer isso muito bem porque te deixa tenso. Você, querendo ou não, começa a fazer parte ali do filme, porque é a sua visão. Essa pessoa com a câmera é a sua visão, entende? Então isso pode te deixar tenso. Que é exatamente isso que o filme REC faz. Ele te deixa tenso, e um dos elementos que é muito explorado, que ajuda, na verdade é um dos principais fatores que faz com que você se sinta tenso, é exatamente o uso da câmera. Esse uso da câmera, que é aquele ali é o seu único ponto de visão. Se a câmera cai, você não vê nada do que está acontecendo. Então, como que você vai saber o que está acontecendo? Entende? Se a câmera ela para de funcionar, você não vê nada e assim por diante. Então, isso faz com que fique muito imersivo. Isso faz com que o filme fique muito bom, porque souberam explorar isso, não deixando de um jeito enjoativo, ou ruim, ou chato, ou entediante, e essas coisas. Enfim, eu vou falar sobre esse filme aqui, já vou avisando que é um filme de terror. Ele tem cenas de sangue, cenas de violência, de morte e umas cenas nojentas também. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu sugiro que você pule essas cenas. Elas estarão censuradas no vídeo, mas eu sugiro que, caso você seja muito sensível, você ainda assim não as assista. Mas as coisas vão ficar um pouco difíceis para você entender o que eu tô falando, porque eu vou estar falando nessas cenas. Mas, enfim, vai dar pra entender a maior parte do que eu estiver falando, então não precisa se preocupar. E foi me recomendado que eu dissesse sempre nos vídeos para vocês curtirem e comentarem e compartilharem o vídeo também, porque isso é bom para as pessoas entenderem que, enfim, eu preciso de engajamento, né? E se inscrevam também. E claro, assinem não, ativem o sininho. E vamos para mais um vídeo. E nós já começamos sendo apresentados a protagonista, a repórter Angela Vidal, que basicamente está gravando junto do cameraman dela, o Pablo, a vida dos bombeiros à noite, tanto que o programa se chama Enquanto Você Dorme. E ela tá muito animada, olha a carinha dela de fofinha. E essa sou eu tentando gravar um vídeo, tá? Tento várias vezes gravar falando alguma coisa e sempre sai alguma coisa errada. Logo de início a gente já se apega um pouco a ela porque ela tem muita cara de simpática, muito carismática, muito engraçadinha. Então a gente fica empolgado para ver o que vai acontecer. E vocês já podem reparar que isso já é a primeira amostra de found footage. Tá vendo a câmera? Não é uma câmera, não são várias câmeras, na verdade. Não tem toda uma ambientação. O seu limite de visão é o limite da visão do cameraman. Onde ele não tem um tripé para deixar a câmera parada, ele tá segurando, por isso que tá tremendo, como vocês podem perceber. E isso deixa tudo mais imersivo, porque é como se você estivesse ali realmente. E logo após a apresentação da personagem principal, nós já temos contato com outros personagens, que são os bombeiros. Aqui mostra o que ela foi fazer lá no Corpo de Bombeiros.
ver como eles se vestem, ver as roupas que eles usam, onde eles comem, onde eles dormem e essas coisas. Então você tem uma palhinha do que vai ser mais ou menos o filme. Tudo que o cameraman estiver vendo, você vai estar vendo. Então, às vezes pode acontecer um barulho em algum lugar e você só vai perceber esse barulho, só vai poder ver a origem desse som quando o próprio cameraman for ver. E aí ela já tá mostrando o que ela tá fazendo, o trabalho dela. E é bem legal essa apresentação da personagem, assim, junto dos outros personagens, porque você percebe que as reações elas são bem humanas. Dá pra perceber que tá todo mundo meio sem jeito, sem saber o que fazer, sem saber como lidar. Isso eu achei bem interessante. Esse filme apresentou os humanos com reações muito humanas. Porque às vezes você vê um filme onde as pessoas elas estão meio robotizadas e falam coisas bem bestas, toscas, que você sabe que ninguém diria na vida real. Mas aqui não, as pessoas elas são bem humanas. E aqui nós tivemos mais personagens, só que só 2 deles, o careca e esse de cabelo preto escorrido, que vão aparecer mais no filme. E outros personagens que também vão aparecer bastante, mas ainda não apareceram, porque eles vão estar no prédio. E então, finalmente, a sirene dos bombeiros, o alarme deles toca, indicando que alguém precisa de ajuda. E nesse caso, é o chamado de uma pessoa que está presa dentro do apartamento. E ela, junto dos bombeiros e do cameraman, vão filmar tudo e checar o que está acontecendo e fazer o melhor trabalho que todos eles puderem. E ela fica bem animada. E ninguém nem imagina o que está por vir. E somos apresentados ao plot principal do filme. Uma mulher está presa dentro do apartamento, ela está agindo estranho, parece estar diferente, ela parece estar doente, ela está agindo muito estranho, sabe? Parecendo um animal. E as pessoas querem tentar entender. E quando vão ajudá-la, acontece algo muito horrível. E eu vou censurar essa cena no vídeo. Podem ficar tranquilos. E é aí que tudo começa. As pessoas começam a ficar muito mais tensas, muito mais nervosas, com muito medo. E é onde todas as atuações, eu diria que se saíram muito bem. Especialmente a da protagonista e a de outros personagens que ainda não foram mostrados. E isso foi o que me deixou bem encantada com o filme. As pessoas realmente agindo como pessoas e o fato de que a sua única visão vem unicamente de uma câmera que está o tempo todo sendo manuseada por uma pessoa e essa pessoa parece ter Parkinson às vezes, deixa tudo mais tenso. Deixa você sentir o que as pessoas estão sentindo. Porque é como se você estivesse fazendo parte daqueles moradores do apartamento. E isso deixa você cada vez mais se sentindo impotente, principalmente. Porque você não tem o que fazer, você não pode fazer nada. E como todas as outras pessoas, você tá com um medo, assim, um medo completamente compreensível. Porque as pessoas começam a se atacar como se fossem zumbis. E acho que qualquer pessoa nessa situação ficaria bem nervosa. Esse é um bom exemplo do que eu quero dizer falando da visão da câmera. Dá pra ver que quando o cameraman ele coloca a câmera pra baixo, a sua visão também fica nesse ângulo, onde deixa tudo mais imersivo, como se você estivesse lá. Porque esse é o seu único ponto de visão, o seu único ângulo que vai estar disponível sempre, que é o mesmo ângulo do cameraman, de um dos personagens. Então você não tem a visão de um telespectador, você tem uma visão de um personagem como se estivesse dentro do filme. E é isso que deixa tudo mais tenso, tudo mais aterrorizante, porque a sua visão ela é limitada àquilo. Então, para criar uma atmosfera desconfortável, tensa e medonha é muito mais fácil. Porque num jogo de câmera, de várias câmeras que filmes normais têm, você tá sempre vendo tudo. De vários filtros, por várias visões, mas aqui não. A atmosfera ela é intensificada por conta dessa sua limitação. São os seus olhos acompanhando tudo. Só que
não literalmente os seus olhos, mas é como se fossem os seus olhos, como se você estivesse lá. Tudo que a câmera vê, você vê. E é só isso mesmo que você vai ter que se contentar. E é aqui que tudo começa a desandar mais ainda. As pessoas estão se perguntando o que aconteceu. Afinal de contas, não é todo dia que você vê um outro ser humano arrancando pedaço do outro. Se esse for o seu caso, onde você vive exatamente? E eu recomendo que você vá embora desse lugar imediatamente. E é aqui que, de novo, eu quero ressaltar a reação humana de todos os personagens. Não tem nenhum herói, ninguém tentando, não, eu sou foda, eu vou tirar todo mundo daqui. Não, as pessoas, elas são humanas. Ninguém sabe o que está acontecendo, todo mundo só quer ir embora. E agora, exatamente nesse momento, todo mundo quer ir embora, ninguém quer ficar pra ver o que tá acontecendo. Ou, nossa, não, uma explicação, vamos encontrar uma explicação, vamos resolver esse enigma, esse mistério. Não, as pessoas querem ir embora. E é isso que realmente aconteceria na vida real, as pessoas desesperadas, não se importando com o que está por trás da mulher que arrancou o pescoço do outro cara. Não, as pessoas querem ir embora. E essa é uma parte muito interessante. Na verdade, não uma parte. Esse é um ponto muito interessante do roteiro. O fato de que nem os bombeiros querem tentar procurar uma explicação. Não, eles só querem ajudar as pessoas que ainda estão vivas a sair dali o mais rápido possível. Só que, infelizmente, as autoridades maiores não deixam. Mesmo com os policiais e o corpo de bombeiro ali, eles não se importam em tentar achar uma solução mesmo, porque eles meio que sabiam o que estava acontecendo. E temos a repórter fazendo um belíssimo trabalho. Ela gravando tudo para que todos saibam o ocorrido, porque isso é algo desumano. Tem pessoas morrendo, tem pessoas ficando muito assustadas e as autoridades do lado de fora não fazem nada. E sensato demais esse careca. Ele falou algo que todo mundo gostaria de falar em todo filme de terror. Quando chega alguém falando, não, nós temos que ficar aqui porque nos mandaram ficar aqui. Não. O trabalho de uma autoridade é justamente ajudar as pessoas. E esse bombeiro tenta fazer isso o tempo todo. É até bonitinho de ver, mesmo que seja o trabalho dele, ele mostrou que ele tá ali pra isso. Esse é o trabalho dele, realmente. E ele não vai deixar de fazer ele não vai deixar de ajudar as pessoas e protegê-las só porque ele tá com medo ou porque, disseram que vocês têm que ficar aí dentro. Não. Ele tenta achar uma saída para todo mundo poder sobreviver. E é nessa hora que você percebe que a indignação assola o filme inteiro. Ninguém parece se importar com aquelas pessoas. Mesmo que elas estejam assustadas e com medo, parece que ninguém dá bola. E isso é muito revoltante. Até pra você que tá assistindo, tudo parece se transformar numa bola de neve, onde você não sabe se você fica com medo do que está por vir ou se você fica com extrema raiva de tudo que tá acontecendo. As pessoas com medo, assustadas, se virando umas contra as outras, as pessoas questionando tudo. E, bom, praticamente tendo que aceitar que a morte está cada vez mais perto. O que é muito triste. Porque temos até mesmo duas crianças nesse filme, o que torna tudo pior. Filme com criança, filme de terror com criança é uma das piores coisas que existem, na minha opinião, porque você fica ali com pena e dó daquela criança. E se tem animal, fica ainda mais esse sentimento de pena e dó. Porque você não quer ver um animalzinho e uma criancinha fofinha, sabe, sofrendo algum mal. E as pessoas tentam o tempo todo encontrar a solução para o problema delas. E algo que eu gostei bastante nesse filme é que a burrice é baixa. Nesse filme, a burrice humana é muito baixa. Você não vê personagem tentando fazer absurdo, tentando fazer coisa sem sentido, tentando fazer coisa aleatória que você sabe que não daria certo. Não. Você vê personagens tentando encontrar soluções lógicas e racionais. Pelo menos utilizando dos recursos que elas têm disponíveis, que no momento são uma câmera e simpatia.
Porque eu nunca vi um apartamento onde ninguém tinha um taco de beisebol, um machado, uma faca para eles se defenderem. Mas de início eles não querem se defender. Como vocês podem estar vendo, eles não estão preocupados em se defender uns dos outros. Eles estão preocupados em se acusar, mas não em se defender. Porque eles não perceberam ainda o risco que eles estão correndo. Isso é mais lá pra metade do filme. É mais lá pra metade do filme, onde você passa a entender o que tá acontecendo. Apesar de que eu já falei, né? Eu dei spoiler. Mas enfim, eu falei que ia ter spoiler. Aham, amidalite. É, amidalite. Essa é a repórter mais brava que eu já vi. Ela tem uma proteção com essa câmera. Óbvio que não a câmera em si, mas tudo que a câmera está gravando. Porque esse seria um relato de se fazer das autoridades cagando para as pessoas que estão dentro desse prédio, não explicando nada e deixando todo mundo cada vez mais nervoso. Porque imagina você tá tentando sair de um lugar e do lado de fora tem outras pessoas barrando a sua saída. Como se você fosse um vírus, uma infecção. Como se você não fosse um nada. E esse policial que tá com a arma, nossa, tem um ódio desse cara, porque parece que ele tá tão bem com tudo isso que tá rolando. Dá a impressão que ele sabia que ele ia sobreviver, sabe? Mas ele não sobrevive, tá? Mas dá a impressão que ele tinha a esperança de que ele, pelo menos, sairia vivo. Onde ele não tá se importando nem um pouco com o bem-estar das pessoas. Ele não mexe uma palha pra tentar acalmar a situação. Ele só quer dar ordens e pensa e ele deixa entender que as ordens vão acalmar todo mundo, mas não é assim que funciona. Esse filme também explora o medo de desconhecido. Mas não um desconhecido que vem do espaço, ou desconhecido que vem do fundo do mar, ou de outra dimensão, uma criatura que nós nunca ouvimos falar. Mas é o desconhecido de não saber o que está acontecendo. E a única explicação que eles têm é que as autoridades maiores trancafiaram o prédio e estão isolando todo mundo com a desculpa de que é um protocolo que eles fazem para quando se trata de ameaças nucleares, biológicas, químicas e essas coisas. Então, ninguém sabe o que está rolando. Chega um momento que alguém novo entra no prédio, que é um médico para ele poder colher o sangue das pessoas, com a desculpa de que quando terminarem de colher o sangue, eles vão liberá-los. E nessa hora, nossa, eu teria feito um mutirão e todo mundo passaria por essa cortininha de plástico. E aí todo mundo teria liberto. Atirar nas pessoas, eu acho que eles não iriam atirar, porque como que explicariam um massacre no lado de fora do prédio? Como que explicariam atirar em pais, mães, idosos e em gente que não tem nada a ver com nada do que tá rolando? Então, eles perderam uma chance preciosa aí. Mas tudo bem. As pessoas não iriam pensar isso na hora, porque ninguém imaginou que ia acontecer algo mais sério do que já estava acontecendo. E o cara entrar com essa roupa toda protegida só ajudou para que as pessoas ficassem mais nervosas. Porque, olha, é como se o cara estivesse entrando numa zona onde houve o acidente de Chernobyl. E aqui nós chegamos na parte em que tudo que já estava mal fica 1000 vezes pior. Porque é agora que a ação vai começar mesmo e tudo vai ficar 1000 vezes mais tenso. Pois os mortos se levantarão. Se é que estavam mortos, né? E eu vou até ficar em silêncio para vocês ouvirem qual foi o efeito sonoro escolhido para dar voz a esses bichos. Eu nunca vi uma amidalite assim. Essa é a primeira vez que eu vejo esse tipo de amidalite. Olha que eu nunca vi uma amidalite na minha vida. Mas essa é a amidalite mais curiosa que eu já vi. Pois é, toda vez que eu quiser faltar no trabalho, agora eu vou falar que eu tô com amidalite. Que as pessoas interpretem o que elas quiserem das minhas palavras. Mas se tudo já estava pior, agora fica 1000 vezes pior. Porque, bom, perceberam que é transmissível pela saliva, então é transmissível por mordida. E agora, o que eles podem fazer? Pois é, não podem fazer nada. A não ser tentar sair desse lugar, que é praticamente confinado,
porque é um prédio, tem várias escadas, não tem elevador. Não é apresentado em nenhum momento do filme um elevador sequer, é só escada, o tempo todo escada. E apartamentos que aparentemente não tem nada pra ninguém se defender. E ninguém pensa em sair por uma janela. Isso que me deixa, olha, isso me deixa fula da vida, porque ninguém pensa em quebrar uma janelinha. Sabe? Uma janela só, gente, uma janela. E que tem que quebrar uma janela? É melhor pular de um lugar do que esperar uma criança morder a sua cara, sabe? Mas enfim, as pessoas respeitaram muito ainda esse papo de ordem, de restrição, onde tiveram que ficar aí dentro. Porque eu já estaria tentando sair a todo custo já. Eu me tacaria de uma janela se fosse preciso, do que ficar aí. Prefiro me tacar de uma janela. Enfim. E de novo, palmas para a ambientação. Porque você não vê nada do que tá acontecendo, a não ser o que a câmera mostra. Então, você não sabe o que vai estar ali atrás daquela porta, você não sabe o que vai estar ali atrás daquela parede, você não sabe de nada, você só sabe o que os personagens sabem. Essa é a sua desvantagem ao ver esse filme. Se isso te incomoda, inclusive, eu não recomendo. Mas enfim, mais tensão, mais a nossa visão fica limitada. E além da visão limitada, a nossa audição fica limitada. Porque quando ela bate a mão na câmera, adivinha, a gente também não escuta. Porque a câmera são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, olha só, agora tá todo mundo meio morto, meio vivo. Todo mundo meio morto. É. Mas, enfim, nossa, nem sei por que eu dei risada, mas enfim. Tá tudo escuro agora também. Isso, assim, deixa tudo mais potente na nossa cabeça. Deixa tudo mais aterrorizante, mais marcante. Porque, olha só, perdemos a nossa visão, a nossa única visão. Como que a gente vai ver o filme agora? Meu Deus! Se acalmem, a câmera tem visão noturna. Porém, é tenso o negócio, né? Você ficar com a sensação de que não pode ver. Mesmo que seja algo fictício, apenas um filme, você não tá vendo. Pra que filmar lá em cima, meu filho? Pra quê? Ai, meu Deus do céu, viu? Enfim, nos é mostrado que tinha uma criança aí, mas não é exatamente a menina possuída. A parte da criança que aparece é explorada mais no segundo filme, só que, de novo, eu não recomendo o segundo filme, porque é muito ruim. E agora a câmera, logo a nossa visão, fica totalmente obstruída. Não tem mais lanterna para ele ligar. Então, o que nos sobra? O que nos sobra? A visão noturna. Então, nós vamos ver menos ainda do que já estávamos vendo. E dessa vez, até mesmo a visão dos personagens fica limitada. Antes, enquanto havia luz, todo mundo podia enxergar, menos a gente, caso alguma coisa acontecesse com a câmera. Mas agora não, tá todo mundo perdido nesse breu, num lugar desconhecido, com uma coisa tremendamente horrível acontecendo e sem ninguém saber o que fazer. E eu nem preciso falar o que acontece no final, né? Nós achamos que teríamos uma Final Girl. Uma Final Girl, pra quem não sabe, é quando a última personagem que sobrevive é justamente uma moça. Mas nós não temos a nossa Final Girl. Eu espero que vocês tenham gostado do filme. Não é um filme que eu acho que todo mundo vai gostar, justamente por causa do estilo de filmagem, que é como Bruxa de Blair, por exemplo. Eu gostei bastante. Quando é bem explorado, você vê que fica bom, funciona. Mas agora vamos para o que eu achei do filme, porque vai ter a minha opinião. É claro que eu já falei a minha opinião basicamente o filme inteiro, só que a minha opinião final é que no início nos é bem apresentado tudo.
Eu gosto da maneira que foi filmado, eu gosto dos personagens, eu gosto do quão humano eles conseguiram retratar o que realmente aconteceria caso alguma coisa assim rolasse num prédio. Enfim, eu gostei muito de tudo isso. Eu gostei dos diálogos, os diálogos também foram bem humanos, não focou em algo, nossa, formal, não focou em algo também muito informal, não focou em nada que não aderisse de alguma forma para a história. Porque, querendo ou não, as pessoas elas conversam, mesmo em locais de tensão, mesmo em situações deploráveis, nós ainda somos seres sociais que gostamos de bater papo. Mas vamos pra parte da história. Tava muito legal enquanto eu achava que era um filme de zumbi. Quando chegou na parte final e foi explicado que na verdade se tratava de demônios e possessões, eu fiquei um pouco meio. É isso? Porque querendo ou não, uma explicação sobrenatural explica tudo. Eu achei da hora, achei criativa a parte do padre tentando estudar as enzimas para tentar uma cura, porque, repetindo, nós estamos acostumados com possessões sendo resolvidas com exorcismos. Mas nesse filme não. Nós vemos que ele tentou achar uma cura, uma vacina para o negócio. Por mais besta que parecesse, afinal de contas, é algo sobrenatural. E é isso que deixou as coisas meio chatas. Quando é algo sobrenatural, nós temos uma explicação. E ponto. Não precisa se aprofundar mais naquilo. Porque a gente já sabe o que é. E uma coisa sobrenatural, ela não precisa de explicação. Porque ela foge da racionalidade, ela foge da lógica. Então, se não tem lógica, não precisa de explicação. É só, tipo, sobrenatural, fantasia. É que nem desenho de criança. É um desenho. Qual o problema dos personagens estarem parados no ar há 5 minutos só porque ainda não olharam para baixo? Entende? Mas para um desenho isso funciona, porque o desenho é cômico. Mas aqui o que me deixou triste foi a parte do sobrenatural. Ela estragou aquela pegada de, nossa, o que será que está acontecendo? Qual a explicação? Qual o mistério que está por trás disso acontecendo? É um vírus? É uma infecção? É uma bactéria? Foi um meteoro que caiu? Uma explosão nuclear? A radiação que está fazendo isso? Não, é só o Tinhoso brincando de novo. Mas tirando essa parte, o filme em si, ele é muito bom. Não à toa que tentaram sugar o máximo desse filme, fazendo mais 13 em cima desse. Não à toa, sabe? Só que não deu certo. O primeiro foi muito bem explorado. Os personagens, as reações humanas, as atuações muito boas. Até as crianças atuaram bem, olha que elas mal apareceram na tela. Enfim, tudo foi muito bom. Tirando os efeitos sonoros. Aquele pessoal imitando jegue, sabe? O zumbi que imita jegue. Ou melhor, o sete pele que imita jegue. Mas tudo bem, tirando essa parte, ficou tudo muito legal. A maquiagem, até porque, né, não tinha muitos efeitos. Esse filme não tem muitos efeitos, então a maquiagem que fizeram ficou muito boa. Sangue na medida certa, burrice humana na medida certa, tudo na medida certa. Eu gostei bastante, porque quando eu assistia eu não esperava, sabe? Eu não esperava que ia ser tão bom assim. Eu achei que ia ser um filme mais trash, um filme mais, que foi por um lado de terror, mas também abordou bastante o lado comédia, mas não, me surpreendeu bastante. Foi um filme realmente bom. E, de novo, eu não recomendo as sequências. Eu assisti o segundo e o segundo eu já achei uma bomba. Porque explorou ainda mais a parte sobrenatural, onde ficou tudo meio mais do mesmo. Apareceu finalmente um padre tentando resolver as coisas. O demônio, nesse filme, nesse primeiro filme, ele tá algo bem irracional. Tipo, não sabe o que faz, sabe? Como se fosse um zumbi mesmo. No segundo, não. O demônio ele já cria mais consciência, mas começa a pensar e planejar. O que deixa tudo chato de novo, o que deixa meio... As pessoas estão mais burras também, mas assim, tremendamente burras. Hiper mega burras.
E se um personagem, mesmo no filme de terror, for muito burro, isso cansa. Tem coisa que mesmo no desespero a gente não faz, né? Mas minha nota final para esse filme é 7,5. Seria mais se não fosse a explicação mais boba e mais fácil do mundo. Mesmo com a pegada meio de ciência, enzima, enfim, vacina, infecção, transmissão por saliva e etc e tal. Mas ainda assim, eu achei meio, sabe? Poderiam ter abordado mais uma parte científica do que sobrenatural. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar, dar like, comentar. Acho que eu falei isso na abertura do vídeo, eu acho. Não me lembro também. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver eu falando sobre mais filmes, ou falando sobre jogos também, não exatamente gameplay como eu ando fazendo, mas falando sobre jogos, curiosidades e essas coisas, comentem aqui embaixo e me deem essas ideias, essas sugestões. Obrigada por assistir até aqui e tchau!